Olá, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Helene Gomes, branca, cabelos ondulados, mais avermelhados. Ao fundo, estou com uma tela de pintura vermelha e outra tela em azul, com umas mandalas e uma estante de livros. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live pelo Senac Aclimação. Já vou logo convidando todos vocês a acessar o nosso portal www.sp.senac.br/aclimacal. O Senac está lá na Rua Pires da Mota 838, muito perto da estação do metrô Vergueiro. Minha gente, hoje estamos aqui falando dos diversos cursos que essa unidade oferece, entre eles gastronomia, comunicação, artes, eventos. Olha que maravilha, hein? A gente tem também informática, temos também, principalmente, que a gente vai falar muito aqui hoje, que são os cursos da hospitalidade. Um destaque hoje é o turismo e suas tendências, vamos falar bastante aqui. E quero muito falar e reforçar para vocês o tema da live, que é turismo virtual. Como guia de turismo se prepara, minha gente. E você, plateia que está aí nos assistindo, pode enviar o seu comentário, sugestões, perguntas, curiosidades. É um grande bate-papo com uma roda aqui de convidados. E eu já quero logo chamar aqui para apresentar para vocês, para que eles se apresentem. Quem são eles? Vou começar pelo Bruno Manhães. Muito bem, Elaine, muito obrigado. Gente, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas mais uma vez. Eu me chamo Bruno Manhães. Eu sou um homem branco, cabelos raspados, quase careca. Estou vestindo aí uma camiseta polo cinza e o meu fundo é uma parede de tijolos. A respeito da minha formação, eu sou turismólogo, bacharel em turismo e hotelaria, sou especialista em educação. Estou me especializando em filosofia e me especializando em gestão escolar e também mestre em turismo internacional. Sejam todos e todas, mais uma vez, muito bem-vindos e muito bem-vindas. Também um outro diferencial da nossa unidade, de toda a rede Senac, bem dizendo, nós temos aqui a Ana Paula, que é a nossa intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, que estará aqui com a gente também. Ana Paula, branca, loira, está num fundo branco e fará toda a interpretação em língua de sinais aqui para nós, na nossa tarde, na nossa conversa. Muito bem-vinda, Ana Paula. Estou vendo aqui várias pessoas entrando. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. Estaremos também com Vanderlei Damasceno. Olá, Vanderlei. Oi, sou Vanderlei, sou branco, cabelos grisalhos, ao fundo tem umas estantes com muitos livros, um globo terrestre, uma mandala lá em cima da estante. Eu sou pedagogo, sou ator e diretor de teatro também e professor do Senac já há bastante tempo, do Senac Aclimação, Francisco Matarazzo, depois Aclimação, e sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, Vanderlei. Vou aproveitar aqui para me incluir nessa equipe, não é, de professores. A gente está na área de hospitalidade, coordenada pela Daniela Mendes. Nosso muitíssimo obrigada por toda a condução. Quero agradecer também o Emilson Laurindo, que está aqui na técnica com a gente, da comunicação, a nossa bibliotecária e representante da inclusão na nossa unidade, a Isete Malaquias. Então, como sempre, uma equipe realmente totalmente empenhada e muito parceira sempre. E que maravilha, uma honra. A gente vai matar muita saudade hoje, porque temos muitas histórias. Olha, eu gosto de histórias, hein, gente? Aliás, quem gosta de contar histórias, vem comigo. Olha só, estamos aqui com a Natália Franco. Eu vou deixar para ela contar, ela vai se apresentar, e aí, durante a nossa conversa, ela vai falar bastante dessa trajetória. Muito bem-vinda, Natália. O microfone, vamos esquecer do microfone. Opa. Isso. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma honra estar aqui, né, fazer essa live com os professores. Sou branca, tenho cabelos compridos, negros, estou de óculos, com um vestido florido, vermelho, e ao fundo tem diversos mapas do estado e da cidade de São Paulo, de atrativos que nós costumamos visitar.
Sou guia de turismo, me formei no Senac Aclimação, com esses professores maravilhosos em 2012, e convido vocês a participarem aí dessa live e bater bastante papo com a gente, aí vai ser bem legal. Muito bom, Natália, mais uma vez. A Natália, então, foi nossa aluna, ela vai contar essa história junto com a gente. E eu reforço, então, você aí acessar o nosso portal www.sp.senac.br/climacal. Estamos aí com diversos cursos, com 30% de desconto e pagamentos em 12 vezes. Então, tem cursos em diversas áreas. Eu vou contando e mostrando para vocês aqui as possibilidades no decorrer do nosso encontro, da nossa conversa. Estou vendo aqui também no nosso chat vários alunos e vários colegas de trabalho, né? Em tempos de pandemia, de distanciamento, a gente fica realmente matando a saudade aqui com muitas histórias. E olha, tem aluno de todos os anos possíveis, hein, minha gente? Já vou avisando aqui, olha que maravilha. Nosso muitíssimo obrigado e a gente espera a participação de vocês. Muito bom! E para começar, então, a falar desse nosso tema, a gente quer realmente contextualizar um pouco do que está acontecendo no turismo. E para tanto, né, professor Bruno Manhães, vamos com você, traga para nós essas tendências, essas possibilidades. Vamos lá, é com você. Muito bem, Lã, muito obrigado. Gente, então, sem mais delongas, já estamos aqui interessados e aquecidos para o assunto. Muito bem, gente, eu venho inaugurando, então, esse nosso bate-papo, mais para nos contextualizar, como a Elaine comentou, a respeito de um cenário macro e até mesmo micro, né, da nossa atividade, do nosso querido turismo, né? Acho que, mais do que nunca, a gente tem sentido em primeira pessoa o que é não poder se deslocar livremente, né, pelos territórios e matar essa curiosidade que a gente tem, né, que faz parte da nossa estrutura, né, faz parte de quem nós somos, né. Eu fiz aqui um pequeno roteiro, gente, mas como é um bate-papo, eu tomo a liberdade também de ir oscilando entre os assuntos, né. Mas, na verdade, gente, primeira coisa eu queria comentar que o meu prédio está em reformas, está em obras, então, se eventualmente tivermos aí algumas inserções de barulhos, faz parte aí dessa experiência, né, de vida remota, de vida online. Queridos, e aproveitando essa questão de reforma e de obra, a minha primeira reflexão é essa, né? No geral, eu vou fazer uso aí de uma fala da biologia, mas existe um pressuposto da biologia, ou seja, existe uma regra biológica que diz o seguinte, que as espécies só evoluem quando chegam à beira do precipício, né? Então, talvez a gente esteja num limiar, né, enquanto humanidade, e a gente precisa, então, se desenvolver, né? Chegamos aí ao ponto máximo, né, daquilo que a gente conhecia como um mundo comum. Então, talvez esse seja o momento, sim, do nosso desenvolvimento. Essas obras e essas reformas que eu venho enfrentando, não na minha casa especialmente, mas nesse contexto todo, né, são fruto, gente, de muito tempo, talvez de anestesia, né? A gente foi deixando de lado, aquela coisa estava velha, aquela coisa não precisava mexer, mas a gente não ficava tanto em casa, enfim, a gente se manteve numa zona de conforto, e aí vem uma situação externa e nos faz mover, né? Então, eventualmente, essas circunstâncias de limiar que estamos vivendo nos leve para alguma coisa mais interessante do que aquela que a gente estava acostumado a fazer, né? Então eu trago essa perspectiva de que essas reformas e essas mudanças são sim positivas, né? As discussões do turismo, gente, isso para os alunos, para os profissionais, que é o nosso caso, ela sempre parte da seguinte ideia, né? Turismo é uma indústria ou turismo é um fenômeno? Né? Essa discussão, gente, ela permeia toda a academia, né? Todos os profissionais, todos os estudantes de turismo, e eu vou dizer de hospitalidade. O turismo é entendido como uma indústria ou como um fenômeno? Fenômeno este que é social, certo? E eu digo para vocês, gente, que na minha humilde opinião, é ambas as coisas. O turismo é essas duas coisas ao mesmo tempo. É um fenômeno, porque é um fenômeno da troca, é um fenômeno do contato, é um fenômeno da aproximação, né? É um fenômeno social que me leva para realidades completamente diferentes da minha, e ao mesmo tempo é uma indústria, né? É uma indústria muito forte e muito poderosa, né? Eu não vou aqui trazer números, gente, porque não é o nosso foco, mas o turismo, a hospitalidade de maneira geral, mas especialmente no recorte do turismo, emprega direta e indiretamente, gente, milhões de pessoas no mundo.
Sim, turismo ou hospitalidade, ela tem um potencial de gerar renda, de gerar desenvolvimento local. Então, nós estamos falando de uma indústria altamente rentável e altamente benéfica, caso ela seja planejada com responsabilidade. Então, uma indústria desse calibre, que inclusive se mistura entre o social, entre o fenômeno e entre o industrial, uma indústria dessa magnitude, se mostrou muito frágil e muito refém ao deslocamento presencial, né? Quando a gente ficou sabendo da notícia que ninguém mais podia circular livremente pelo mundo, o turismo entrou em pânico. Uma indústria potente como essa, que gera bilhões, às vezes é motor econômico de muitos países são dependentes do turismo, completamente frágil, completamente delicada e sensível, porque depende exclusivamente do deslocamento físico. Então, gente, esse momento de limiar também cabe para o turismo, né? Como é que uma indústria que já hoje no mundo é tão consolidada, ela é tão suscetível a ser freada caso o deslocamento físico no mundo seja dispensado? Eu hoje seja, enfim, que a gente mude, né, as nossas perspectivas de andar livremente, seja cerceada, a nossa liberdade seja cerceada. Então, a gente precisa realmente pensar em alternativas, né? Não alternativas que substituam o deslocamento físico, mas que complementem o deslocamento físico, né? Eu estou aqui para falar um pouco de vida híbrida, de vida turística híbrida, de trabalho híbrido, então é por isso que eu começo com esses assuntos. Uma indústria tão poderosa, refém de se deslocar. Sabe por quê, gente? O turismo foi concebido, as bases do turismo foram concebidas levando em consideração a certeza de que a gente podia sempre andar livremente. E hoje eu me sinto quase inocente pensando nisso, né? Há exato um ano, né, um pouco menos de um ano, eu jamais teria pensado na possibilidade de ter que ficar em casa, isolado nessas condições todo esse tempo. Então, como eu me pergunto, né, como eu nunca pensei na possibilidade de realmente a gente ter a nossa liberdade cerceada, liberdade de deslocamento, e como é que a gente vai trabalhar, né? O que seria consumir turismo sem poder se deslocar? Então, a crise, ela começa no mundo sanitário, mas ela se estende também ao mundo turístico. A gente não está passando, gente, por uma crise turística exatamente. Nós estamos passando por uma crise sanitária e o turismo está passando por uma crise de criatividade. Essa é a crise turística. Nós não temos ferramental nem instrumental para fazer o turismo diferente, né? O turismo foi aí de maneira organizada, criado a partir da primeira Revolução Industrial. Não tem tantos anos. Em 150, 200 anos se tornou uma indústria poderosíssima. Então a gente não tem hoje um ferramental suficiente para migrar, né, o turismo de um mundo presencial para um mundo remoto. A gente tem aí alternativas criativas. Então, esse é o primeiro convite que eu lhes faço, né? E que eu me faço também. Até que ponto a gente vai conseguir desenvolver a nossa criatividade e como e quando para poder voltar a praticar turismo, né? De uma maneira, da melhor maneira possível. Então, a crise turística, gente, é uma crise também criativa, né? Nós nos vimos aí sem meios, né? Em pânico, praticamente, muitas empresas fechando, enfim. E aí a gente é obrigado a considerar, gente, que a virtualidade faz parte da nossa vida contemporânea, né? São muitos termos: turismo online, turismo virtual, turismo remoto, vida digital. São palavras, gente, que há um ano passado eu não precisaria conhecer, mas hoje já faz parte do corpo de conhecimento que a humanidade precisa conhecer. Eu, particularmente, acho um pouco equivocado se a gente achar que esse assunto vai ser dispensado, né? E a gente está aí na expectativa de vacinas, de melhorias, eu sei de tudo isso, mas a gente precisa levar em conta que nós aprendemos muita coisa, né? Existe a parte do bônus, existe a parte do ônus. Eu não vou levantar a parte do ônus, porque todo mundo sabe bem, mas existe uma parte que também traz bônus para isso tudo. E isso já foi incorporado no nosso fazer, no nosso pensar, no nosso agir, né? Não há possibilidade, gente, de retorno. Não retorno a uma vida presencial, mas não há uma possibilidade de retorno a uma vida exclusivamente presencial. E isso se aplica ao turismo, obviamente, certo? Nós somos hoje, gente, o número não é exato, mas nós somos hoje aí em 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós, pela nossa própria estrutura, né, interna, nós produzimos muita coisa. E não há mais espaço físico para acumular tanta coisa. Nós precisamos criar, nós, enquanto humanidade, uma dimensão
que é entre o físico e o abstrato, que é uma dimensão que cabe coisas, mas ela não ocupa espaço físico, que é o mundo digital, que é o mundo virtual. Então, a humanidade, gente, se desenvolveu a ponto de criar uma nova dimensão, que é a dimensão do digital, que é a dimensão do virtual. Então, obviamente, gente, a nossa vida hoje, eu vou trazer aqui um termo super contemporâneo, eu achei engraçado, eu estou pegando aqui minha cola, mas o termo que se usa hoje, gente, para a nossa vida é uma vida figital, ou em inglês, figital. Mas figital, aí, aportuguesadamente, acho que funciona, que é uma mistura da vida física com a vida digital, né? Os nossos telefones, os nossos smartphones, tablets e afins, são partes do nosso vestuário, né? A gente usa para andar de metrô, para pagar conta, para falar com as pessoas queridas, ou seja, ele se transformou num gadget mesmo, né? Se formou realmente num instrumento que facilita a nossa vida. Então, não tem como a gente voltar, né, nesse caminho. É literalmente um caminho sem volta. Então, eu venho aqui trazer, gente, um estudo do Euromonitor. Euromonitor é uma instituição europeia que mapeia as tendências de consumo e as tendências de comportamento. E a vida digital é uma dessas 10 principais tendências. Então, amores, eu acho que de verdade nós precisamos nos adaptar. Eu acho de verdade que a gente precisa incorporar essa narrativa nos nossos cursos, no nosso fazer profissional, no nosso fazer pessoal. Não é uma dimensão que a gente vai apagar, né? A questão de dentro e fora de casa, tudo é digital, né? A gente digitalizou a vida interna, a gente digitalizou a vida externa. Hoje, né, muitas pesquisas aí já são levantadas que os consumidores mais novos, gente, estou falando aí de 18 a 23, 24 anos, eles já não reconhecem mais o que é exatamente ou exclusivamente presencial e o que é exclusivamente remoto ou digital. Para eles, tanto faz, eles escolhem as atividades sem classificar. Não, isso é presencial ou isso é virtual. Então, as coisas realmente estão mescladas, né? Já não há mais uma distinção. Não vai substituir uma viagem presencial, gente. A viagem, ela é sinestésica. Eu não sei se todo mundo conhece essa palavra, mas sinestesia significa que nós somos inundados, no momento de uma viagem, com estímulos em todos os sentidos. A visão, a audição, o paladar, o tato, tudo isso, todos os órgãos do sentido, eles são estimulados numa viagem. Então, a gente faz uma leitura de cenário baseados, todos nós, nos nossos sentidos, né? Então, isso é uma vida sinestésica, ou uma viagem sinestésica, que eram as bases do turismo. E como transferir isso para o mundo virtual? Eu acho que essa é a maior dificuldade do mundo remoto, né? Então, por isso mesmo, as viagens não vão ser substituídas. Os deslocamentos presenciais não vão ser substituídos. Mas os momentos virtuais vão empoderar ainda mais esses momentos. Então, servirão provavelmente como complementos para uma viagem presencial, né? Momentos pré-viagem, transviagem ou pós-viagem, essas inserções da virtualidade. Eu não acho que vai haver uma substituição permanente e integral, pelo menos não agora, até que as nossas tecnologias se atualizem e comecem também a nos proporcionar outros tipos de experiência que não seja visual ou auditiva, né? A gente já tem aí alternativas pensadas. E o convite que eu faço, gente, para finalizar minha fala é essa: nós precisamos trabalhar em rede. Nós precisamos trabalhar em rede, cada um de nós tem uma competência, cada um de nós tem um corpo de conhecimento desenvolvido, uma expertise, e para que a experiência do viajante seja completa, ou pelo menos significativa, nós precisamos de vários atores, né? Antigamente, gente, eu já chamo de antigamente, né? Há um ano já é antigamente. Antigamente, o guia de turismo era o condutor principal, né? Ele era o carro-chefe ali de um roteiro, fazendo a condução, a mediação, a provocação. Hoje, ele é também um ator desse roteiro ou dessa experiência. A gente vai precisar contar com outros profissionais de outras áreas, inclusive, para que eles façam inserções e a gente consiga transformar uma experiência virtual que às vezes é solitária, às vezes não tem aquele grau, né, de intimidade, também numa experiência significativa. E é esse o desafio, né? Nós temos aí muitas iniciativas e a que a gente vai falar hoje já é uma delas, inclusive. Então, eu fico aqui disponível para as questões, obviamente, mas é assim que eu inauguro o nosso bate-papo, com essas reflexões que são complexas, mas, mais uma vez, talvez as espécies só evoluam quando chegam à beira do precipício. Muito bem, gente. Muito grato pela atenção, Elaine.
Vamos lá. Muito bem, gente. Já viram que temos aí muitas costuras para que a gente possa fazer essas tramas, não é? Quero falar um oi aqui para o Danilo Okamoto, que ele traz uma colocação que a gente começou falando da área de hospitalidade, área de turismo, de hotelaria, né? Mas hospitalidade é essa arte também do bem servir, do acolher, muito uma palavra que a gente gosta muito, né, Bruno? E demais, que é o anfitrião, né, anfitrionário. Então, Sim. ele está dizendo aqui, sou ex-aluno do curso técnico em cozinha e já tive aula de hospitalidade. Então, realmente vai permeando aí todas as áreas que a gente tem, a hospitalidade, né? E dentro do SENAC, a gente faz questão e tem todo esse apoio de todas as nossas coordenações justamente para fazer essas intermediações, né? Nesses assuntos todos, que um deriva do outro e assim por diante. E estamos aqui também com o Marcos Costa Júnior, está dizendo, fui aluno desses excelentes professores. Como eu havia dito, a gente tem aluno de diversos anos, de diversas décadas até, hein? E também o Tiago Farma, que justamente ele faz esse contraponto que o Bruno acabou de dizer para a gente, que é essa vontade, né? Está dizendo aqui, não vejo a hora de voltar às minhas aulas presenciais no SENAC, que é todo esse sensorial que o Bruno acabou de falar para a gente, dando o exemplo da viagem, também é assim com as nossas aulas, né? É um momento único, realmente, e a gente vai se adaptando, a gente vem nessa grande adaptação e também aprendendo muito. E por falar em aprender muito, a Natália, que está aqui com a gente, daqui a pouco ela vai falar mais, ela esteve, como ela disse, né, foi nossa aluna entre 2012 e 2013, e dentro de um projeto da sala de aula, né, dentro do curso, a Natália começou a desenvolver aí uma grande ideia. E a gente vai na orientação, né, Vanderlei? A gente que estava lá, Bruno, estávamos aí também com ela e outros professores. E como que um projeto dentro da sala de aula, eu vou dar um spoiler aqui, depois ela vai contar melhor, não é, Natália? Mas hoje ela é uma guia de turismo premiada. É, minha gente, premiada em São Paulo, quiçá no Brasil, hein, Natália? E olha, como que uma ideia ela pode reverberar tantas outras possibilidades e chegar realmente nesse prêmio, né? Ser realmente reconhecido por diversos órgãos e diversos lugares e pessoas. Então, eu vou convidar o Vanderlei Damasceno para dar esse pontapé aqui nessa nossa conversa. Como que essa preparação dentro da sala de aula, né, Vanderlei? Você que esteve lá, acompanhou também essa iniciativa da Natália. Vem aqui, Vanderlei, vem conversar com a gente. Vamos lá. Sim, um prazer. Bom, a gente tem experiência aqui, né? Os professores estão aqui, temos experiências em outras escolas também, mas o foco aqui da nossa conversa é realmente essa sala de aula do SENAC, né? Que nós todos estamos há muito tempo já. A sala de aula, por princípio, tem que ser um ambiente vivo, né? Em qualquer lugar, o SENAC, a gente tenta muito fazer isso, usando essa criatividade que o Bruno estava dizendo, que o turismo está precisando, o mundo está precisando de ser criativo para passar por esse momento, e a sala de aula, muito antes dessa pandemia, a gente já tentava trazer toda a criatividade em prol do desenvolvimento do aluno, que é realmente o ponto principal do nosso trabalho, né? O desenvolvimento de cada aluno, respeitando, claro, as especificidades de cada formação profissional que eles foram buscar com a gente. Além de ser uma iniciativa, assim, da instituição, né, o SENAC, não só a aclimação, não só a gente, não só a nossa coordenação, mas o SENAC, como instituição, tem essa característica de deixar o aluno, fazer o aluno pertencer de verdade naquilo que ele foi buscar, com aquilo que ele foi buscar para a gente. Essa fala, aulas vivas, vem também, né, no meu conhecimento, da pós-graduação do SENAC, da professora Cecília Gaeta, professor Marcos Mazito, lá do comecinho da especialização em docência para o ensino superior. Então, a estrutura física da sala de aula proporciona isso, mesmo antes. Hoje em dia, a gente tem a sala, né, não é exatamente um círculo, porque a sala é um retângulo, na maioria das vezes, mas, assim, a gente consegue colocar as cadeiras de uma forma que todo mundo possa se ver, né? Mas mesmo quando não era assim, nós já fazíamos ficar desse jeito, né? Montando nossos
nossas rodas de conversa, a gente chegava até mais cedo, né, Helene, na sala de aula, para preparar o ambiente, para ficar de um jeito mais acolhedor mesmo, e que todo mundo se sinta num local privilegiado, num local que ele é dono, né, num local que ele pode ser quem ele quiser ser. Mas além da estrutura física, tem os seres humanos que trabalham dentro dessa estrutura física, né? E aí eu não estou falando só do professor, né? Porque nas minhas experiências aí de 23 anos no Senac, essa característica vem desde a gestão na mais alta até a administração, e claro, não seria diferente na docência, né? A gente tem muitos cursos, muita conversa para pensar, para trazer essa característica de ser uma aula, de fazer uma aula viva, né? Por isso, as nossas metodologias, no geral, são metodologias ativas, que o aluno consegue desenvolver um olhar mais integral dentro daquela formação que ele foi buscar. Essa é a nossa pretensão também. Depois a Natália vai falar se deu certo ou não, mas essa é a nossa pretensão, sempre. E, claro, aliando aí os conceitos de competência, né, que para a gente, né, basicamente, é a mobilização dos conhecimentos, habilidades e valores, né, uma coisa está entrelaçada à outra, né. Claro, tem a técnica, é importante, né, as habilidades, né, técnicas são importantes, mas não é só isso, né, a gente gosta de ver a formação integral do ser humano. Por isso a gente trabalha com projetos, né, o projeto integrador, que a gente agora chama projeto integrador, mas desde antes a gente já desenvolvia projetos com os alunos, que é um projeto autoral. O aluno traz o que complementa o curso com a grande vontade dele, né? Eu sempre penso desse jeito, ele vai lá e o pedacinho do curso que ele faz, como ele quer fazer, que ele articula tudo que ele aprendeu do jeito que ele acha que é mais significativo para ele. E a gente vai dando nossas orientações, nossas opiniões, nossos pitacos, nossas indicações bibliográficas, enfim, mas é basicamente a escolha do aluno no que desenvolver e como desenvolver esses projetos, né? E no caso do curso de... Isso tem em todos os cursos, mas no caso do guia de turismo, tem um ponto que eu acho maravilhoso, que são... A gente chamava de APEC antigamente, né? Atividades práticas extra-classe, né? Que é o momento, que são as visitas técnicas, que é o momento que realmente o aluno coloca em prática tudo que ele foi aprendendo e desenvolvendo, ensinando também dentro da sala de aula, porque para a gente tem esse sentido. O aluno está lá para ensinar também, a gente aprende também com o aluno, com o coletivo, né? E agora, né, a visita técnica tão importante que foi esse ano, foi difícil, né? A gente não pôde fazer visita técnica ainda, por conta dessa realidade que a gente está vivendo, mas a gente vai achando nossos caminhos, ou vai esperando o momento adequado para realizar, enfim, todas as coisas que têm que ser realizadas. Como o Bruno falou, a gente precisa agora de criatividade para complementar o que está faltando, já que o nosso deslocamento físico ficou comprometido com essa pandemia. E a experiência da Natália, com certeza, vai contribuir muito com essas reflexões, com essas alternativas que a gente precisa ter para continuar a nossa vida. Lembrando que para a educação foi o mesmo dilema, né? E agora vamos ter que dar aula, né? Sei dar aula presencial, não sei dar aula pelo computador. A gente sabe, a gente aprendeu. Teve que aprender, ou aprendeu porque quis, mas o fato é que a gente consegue aprender e consegue desenvolver. Tem, claro, envolve aí uma série de questões, né? A vontade, a tecnologia, uma série de questões para que tudo isso dê certo. Mas o principal, eu acho que é a gente estar presente inteiro, de corpo e alma, naquilo que a gente vai fazer e no ambiente que a gente tiver que fazer. E aí, eu passo para a Helene de novo.
Muito bem, Vanderlei. Muito obrigada pelas suas contribuições e grandes memórias afetivas também, né? Lembro perfeitamente. É engraçado, né, minha gente, que a gente vai contando essas histórias, eu, como contadora de história, pessoa das artes, né? Já fico passando um filme aqui na minha cabeça lá. Tô até vendo agora, mentalizando aqui, vendo a sala de aula, tô vendo a Natália lá onde ela sentava, palmeirense, né? Ai, sentada lá, sabe? E super ativa, e aí outros colegas da sala também. E são essas memórias afetivas que a gente vem trazendo. Cada turma é uma, cada projeto é um, e a gente, como professora há tantos anos, a gente vai guardando, né? E tem algumas memórias realmente que elas vão ficando. Eu quero dar uma voz aqui para Yara Gregnani, sempre esqueço, Yara, do seu nome. Sensacional, Bruno, é mesmo a grande transformação que estamos passando, então realmente todo mundo vem sentindo essa transformação, não tem como não sentir, né, minha gente? A Diva Botelho, eu falei que tem vários ex-alunos, colegas, professores, outros profissionais da área, mas também temos alunos que estão com a gente aqui da hotelaria, do guia de turismo, né? A Diva é uma delas e está dizendo que ela está aluna, né? A nossa aluna está aprendendo muito a cada dia com a gente, com os docentes, é um aprendizado, é uma troca, né? A Lu Otília, que também é nossa colega aqui no SENAC, da área de produção cultural, está aqui com a gente. Ela está ressaltando que no Fórum de Davos foi apontado a criatividade como terceira habilidade mais importante para o futuro do trabalho, que é o que o Bruno e o Vanderlei acabaram de dizer, né? A gente precisa criar, e lembrando que todas as criações, as inovações, elas vieram a partir de uma necessidade, de uma dificuldade. Eu preciso fazer aquilo, não tem para onde ir, aí, né? Inventa. Como assim inventou? É a partir de uma necessidade mesmo, né? E o Arthur Henrique, que está aqui também com a gente. Arthur, tudo bom? Carinho por essa equipe, que delícia rever grandes profissionais, que também é um outro aluno que eu venho acompanhando, que extrapolou aí, está em outro país e está vivendo muito bem, trabalhando com hotelaria. Ou seja, são tantas costuras, né? Tantos fios que vão sendo puxados e costurados a partir da sala de aula, a partir dessas vivências, né? A partir desses projetos e desses grandes diálogos que a sala de aula promove. E para continuar essa conversa, nada mais do que a Natália Franco. Natália, venha conversar mais com a gente, puxar mais esses fios, contar um pouco do seu processo de formação como guia de turismo. Muito bem-vinda, viu? Oi, pessoal, novamente, boa tarde a todos. Eu vou começar falando um pouco sobre como eu entrei nesse mundo do turismo, né? Eu cheguei a fazer faculdade de Direito, fiz um pouco mais de 2 anos, e fazia muito por questões, assim, de sair do ensino médio, fiquei um tempo sem estudar, vou fazer a faculdade. Mas eu comecei a viajar bastante, né? Comecei a me interessar em viajar e falei, acho que não estou feliz na área do direito, vou procurar algo que me agrade mais. Então, acabei conhecendo o programa do SENAC, de cursos de turismo, sei que é referência aí na área de turismo e hospitalidade, e na época eu trabalhava no período da tarde, né, então eu fazia fazia meio período, e então eu fui concorrer a uma bolsa de estudo, então acho super bacana também exaltar isso, porque eu fui contemplada aí como bolsista, né, tive toda a estrutura do SENAC para poder realizar esse curso, né? Fiquei mais tranquila, porque como eu precisava trabalhar somente no período da tarde, meu curso era de manhã, eu consegui fazer, né, tudo dentro das minhas necessidades e não conseguiria pagar o curso na época também, então sou muito grata ao SENAC referente em questão a essa bolsa, e foi que eu fui fazer o curso de turismo, né? Então, no próprio curso, na minha turma, eu lembro perfeitamente que naquele momento de apresentação, que você vai se apresentar, que você vai dizer quem você é, o que você faz, tinha muitas pessoas que elas eram formadas na faculdade, na graduação de turismo, e elas estavam buscando curso técnico, porque o curso técnico, ele te dá uma habilitação que a graduação não dá. Então, ele não é menos do que uma faculdade, muito pelo contrário, você agregando um ao outro, você vai longe. Então, eu lembro foram questões que me marcaram, porque eu falei, a gente tem essa coisa na nossa cabeça de que uma graduação ela é mais importante para o seu desenvolvimento. E nem sempre, ela é importante também, mas nem sempre ela é mais.
por ser uma graduação. Então, eu comecei a me situar ali no curso, né? São diversas aulas, né? Não só aí nessa parte de turismo, aulas de arte, de comunicação, é um curso maravilhoso. Então, eu me encontrei, e o que eu acho muito legal, assim, que eu gostei demais no Senac, é essa questão da mediação. Os professores, eles te dão todo o apoio, né? Eles te dão auxílio porque você está precisando em relação de comunicação, foco no estudo, ó, foca mais em detalhes assim, porque você precisa desenvolver isso. E na época nós podíamos fazer, né, as viagens, né, as visitas técnicas. Então eu acho que tem uma estrutura bem legal, porque começava fazendo passeios no centro de São Paulo, que é algo que a gente às vezes não sabe, a gente não conhece, a gente nem sabe que existe. Então, eles começam, né? O Senac, ele começa a te despertar lá do fundo, aqui onde você mora. Então, para você ganhar o Brasil, para você ganhar o mundo, ganha a sua cidade, ganha o seu estado. E é aí que você começa a se interessar cada vez mais, porque você fala, nossa, existem coisas aqui que eu vou para outras cidades visitar, né? Então, como eu nunca tive esse olhar, essa percepção de ver. Aí você entra dentro de um ônibus, dentro de um metrô, e você tem um olhar totalmente diferente da cidade onde você mora, do estado que você mora. E você começa a entender que às vezes você não precisa ir para muito longe, não precisa gastar muito dinheiro para poder vivenciar toda essa história, toda essa cultura. Então, foi algo assim que, para mim, foi extremamente importante, porque foi desenvolvido desde a cidade. Depois a gente fez as viagens técnicas, primeiramente para dentro de São Paulo mesmo, e finalizamos com as viagens rodoviárias para fora de São Paulo, para outros estados, né? E até, inclusive, na época, teve uma viagem, né? Era a viagem rodoviária com pernoite e a viagem com avião. Então, ele te prepara para todas as situações. E através desse curso, ao longo do curso, você vai descobrir qual é o tipo de turismo que você quer fazer. Ah, eu quero ficar aqui na minha cidade, eu não gosto de andar de ônibus. Não, eu quero ir para fora, né? O curso, ele engloba aí a América Latina, então é legal, porque você... América do Sul, na verdade, desculpa. Mas você decide o que você quer. Fala, não, eu não gosto muito de andar de avião, então você foca no rodoviário, ou até mesmo aqui, né? Aqui em São Paulo, que você não precisa nem pegar um ônibus rodoviário, né? Pode conduzir grupos, pegando ônibus de linha normal mesmo, metrô, carro. Então, ele te dá todas essas possibilidades. E ao longo dessas possibilidades, tem toda essa estrutura dos professores, né? Eu costumo brincar que eu falo, ele te dá a mão, né? Ele te dá a mão e fala, vem aqui que eu vou te ensinar o beabá. E ele te mostra desde o início o que você tem que desenvolver, o que você precisa desenvolver. E o programa do curso tem toda essa estrutura. É muito legal. Nossa, eu adorei. Eu tive experiências maravilhosas. E até fazendo um gancho aqui com o próprio turismo virtual, eu lembro que a minha viagem rodoviária da minha turma com pernoite foi no Rio de Janeiro. E nas últimas viagens você precisa estudar todos os atrativos. Para quem não conhece sobre o curso de guia de turismo, é muito legal porque você faz as viagens e você apresenta cada ponto turístico. Então, em um determinado momento você é o guia e a sua equipe são os turistas. Então, é ali que você começa a desenvolver o seu trabalho. E no começo você tem todo um roteiro, você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso, e aí as coisas vão ficando um pouco mais desafiadoras, não vou dizer difíceis, vou dizer desafiadoras, e aí você chega um momento onde você precisa estudar todos os atrativos que você vai ser sorteado. E eu lembro que nessa viagem do Rio de Janeiro, foi aí o meu primeiro contato, né, com, vamos dizer, não vou dizer um turismo virtual, mas é um turismo onde você precisa falar de algo que você não está presente. E eu confesso que na hora eu fiquei meio nervosa, porque até então todos os atrativos que eu tinha, né, falado, eu estava no atrativo, dava para você mostrar detalhes, fica muito mais fácil. Mas eu peguei para falar sobre as comunidades do Rio de Janeiro. E a gente estava numa exposição que tinha, né, era uma exposição que tinha maquetes, né, que estavam retratando as comunidades. E naquele momento eu precisava falar de algo onde eu não estava, e aí você fica pensando, será que eu vou ter o que falar? Será que eu vou conseguir desenvolver? Como é que eu vou fazer esse turista, né, se sentir dentro dessa comunidade? Então, com todo o desenvolvimento do curso e a ajuda dos professores, eu lembro que foi
foi considerada o meu melhor atrativo, na verdade. A gente vai com um pouco de medo, um pouco de receio, mas com a confiança que a gente tem que ter e que todos os professores passam para nós, né? E foi considerado aí, ao término do curso, o melhor atrativo. Então, eu fiquei muito feliz, porque foi a última viagem, eu fechei com chave de ouro, e para mim foi desafiador, e aí aquela coisa que você quer sempre mais, né? E aí é onde a gente fala aí do turismo virtual. Quando você acha que não tem mais para onde correr, estamos diante de uma pandemia, onde a gente não pode sair, não pode viajar, mas a gente também não pode deixar o nosso trabalho ficar esquecido. Como é que a gente vai fazer para se manter ativo na vida das pessoas, para continuar deixando as pessoas com vontade de viajar, e ao mesmo tempo tendo que mostrar para as pessoas que a gente não pode viajar, que a gente não deve viajar nesse momento, né? Acho que foi uma fase desafiadora para todas as profissões, para os professores que tiveram que aprender também aí como é que se dá uma aula de maneira virtual para a gente que é guia. E foi então, né, que eu decidi nesse período, né, que a gente precisa ficar em casa, eu decidi me aprofundar em estudos, né, sobre as cidades que a gente costuma fazer, os guiamentos. E eu conheci diversos circuitos aqui dentro do estado de São Paulo mesmo, fiquei apaixonada. E aí foi onde eu tomei conhecimento deste concurso, né, da Secretaria de Turismo. Tomei conhecimento pelas redes sociais deles, que eles estariam promovendo um concurso de turismo virtual. A forma, né, a intenção, na verdade, deles produzirem aí esse concurso realmente uma maneira, né, também de fazer com que as pessoas elas fiquem dentro aí do turismo e também de divulgar as cidades aqui em São Paulo, que, como eu disse anteriormente, às vezes a gente nem sabe que existe, né? Então, eu falei sobre a cidade de Itatiba, é uma cidade que faz parte do Circuito das Frutas, ela é bem próxima aqui de São Paulo, e eu resolvi falar de uma cidade que ela não é muito conhecida, né? Não é popular, na verdade, na questão de turismo. Então, como eu conheci alguns atrativos, eu achei que seria super interessante apresentar para essas pessoas que já viajam comigo, que acompanham nas redes sociais, algo diferente. E aí vem aquelas questões, né, de como é que a gente vai fazer com que a pessoa se sinta na cidade, né? Então, dentro desse concurso, eles tinham aí algumas questões, né, que seriam avaliados, que dentro dessas questões estava a originalidade do roteiro, e falamos aí novamente da criatividade, né? Então, como é que a gente vai trabalhar a originalidade? Eu sabia que nessa questão eu não poderia fazer algo que já é feito, que já é conhecido. Aí eu fui pesquisar histórias e fiz essa ligação da cidade com o Circuito das Frutas, porque muitas pessoas não sabiam o que era o Circuito das Frutas, como começou esse circuito. Então, eu procurei contar de lá de trás que o Circuito das Frutas, como é que ele foi criado, por que Itatiba faz parte desse circuito, qual que é a questão de Itatiba, né? O que Itatiba produz. Aí, já para todos saberem, para quem gosta de caqui, a Itatiba é conhecida como a terra do caqui. Tem até festas anuais, e aí eu decidi focar não só nesse tema. Eu peguei todas as festas que a cidade tem, todos os atrativos que a cidade tem, e foquei o que seria mais importante para a gente poder participar aí na nossa atualidade. Falando do interesse público também, era um dos quesitos que seriam avaliados, né? Falando de interesse público, o que traz de benefícios aí para a população, né? Essa cidade que eu vou apresentar, o que vai te trazer de bom, né, para você conhecer Itatiba? E para os próprios turistas, né? Por que eles vão ser beneficiados se você apresentar essa cidade? Então, a gente falou bastante aí sobre, né, educação, consciência ambiental, inclusão, a qualidade do conteúdo também foi uma das, né, um dos critérios avaliados, e a gestão do tempo. Porque é muito difícil essa questão da gestão do tempo, porque a gente não pode fazer, por mais que tenha muita coisa para falar, a gente não pode estender 1 hora de vídeo, porque às vezes as pessoas não se interessam, elas gostaram ali dos 15, 20 primeiro minuto, mas depois fica algo que, não, tem que fazer outra coisa. E a nossa intenção, né, apresentando para vocês o turismo virtual, é que vocês sentem na frente do computador ou do celular e acompanhem até o final.
é claro que nem todos podem, né? Mas assim, às vezes o pessoal deixa, vou lavar louça, vou fazer alguma coisa, deixa ali e acaba perdendo. Por quê? Porque ele não está atrativo, porque você não está desenvolvendo um bom trabalho. Porque senão a pessoa pensa, né? Não, vou deixar a louça para depois, é uma pauta legal, um tema legal, estou gostando. Então, eu peguei todos, né, esses critérios como desafios, né? E mais uma vez, fomos lá. Resolvi visitar o zoológico da cidade, que é o maior zoológico particular do Brasil. Você tem um contato mais próximo com os animais. Então, fiz vídeos, fiz narrativas, né? E fiz apresentações. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque eu precisava mesclar tudo isso e precisava saber o que fazer na hora certa. Então, como ele foi um concurso que ele teve todas essas avaliações, graças ao Senac, aí esses docentes maravilhosos, né, que vos falam, eu consegui ser contemplada com o primeiro lugar e com nota máxima, né? Então, eu fui a única guia que conseguiu a nota máxima de todos os jurados em todos esses quesitos. Então, muito eu devo a esses professores maravilhosos, porque tudo isso foi desenvolvido lá em sala de aula, e eu posso dizer aí, com a minha experiência, de que lá atrás, no Rio de Janeiro, quando bateu aquele frio na barriga, que eu me senti desafiada, e falei, será que eu consigo? Aí vieram todos eles na minha cabeça no primeiro dia de aula. Todos conseguem. Não é um dom. Claro que quem tem um dom consegue desenvolver muito mais fácil, né? Mas trabalhando da maneira certa, né? Estudando do jeito certo, e é uma maneira muito didática e gostosa do Senac, não é algo que você nem vê. Então, aí eu, inclusive, até dediquei a todos eles, marquei eles quando eu fiquei sabendo que eu ganhei o prêmio. E aí foi quando a gente começou a entrar aí nessa questão do turismo virtual. Eu acho super importante quando a gente faz essa ligação aí do turismo virtual, em manter as pessoas se sentirem dentro de onde estamos visitando, e mais do que isso, despertar a vontade nelas de irem visitar o local onde a gente está. Não só se satisfazer em ver pelo vídeo, né? Mas ir até o local. Então, eu costumo sempre falar para quem tem criança se o lugar é legal ou não para levar, para quem tem problema de mobilidade, para terceira idade. Então, eu acho que são pautas que a gente tem que sempre levar em consideração, né? Sempre deixar bem claro. E dedico aí a todos vocês mais uma vez esse prêmio e vamos em busca do bicampeonato aí, né? Porque parece que esse ano eles vão fazer novamente, né? Estão com planos de fazer. Na cerimônia de premiação, eles comentaram isso, e se fizerem, estamos aí, e convido todos vocês, ex-alunos credenciados aí do Guia de Turismo do Senac, a participarem junto comigo, né, e vamos aí dar uma nova cara aí para o turismo, valorizar bastante aí nosso Brasilzão, que tem bastante coisa aí a ser oferecido, e passo aí a palavra para a Elaine. Muito bem, muito obrigada, parabéns, incrível, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Os aprendizes, os mestres, e nas artes sempre dizem que quando o aprendiz supera o mestre é porque o mestre era muito bom, né? Eu gosto dessa fala. Olha só, estamos aqui com o Marcelo Nina também, que surpresa boa rever esses professores excelentes, saudades do Senac, aclimação, adoro essa instituição, muito bem-vindo, Marcelo. São muitos comentários, eu estou selecionando o que eu consigo aqui, viu, minha gente? Muito obrigada pela presença. A Zilma do Carmo está dizendo que o Senac é o berço de excelentes profissionais, e ela já teve a honra de viajar com a Natália, e a experiência foi incrível, hein, Natália? Ela é uma excelente guia, também acompanho a página dela, depois no final a gente vai dar aqui todos os contatos, todo o expediente, na página dela nas redes sociais, pois o conteúdo das páginas é riquíssimo, criativo e sempre agrega conhecimento, muito bom. A Lília Moraes, que está aqui com a gente também, outra excelente guia de turismo, nossa ex-aluna. Bruno, sua eterna fã, Bruno, e que bom rever vocês, Elaine Vanderlei. Muito obrigada, Aline, um grande abraço. Marco Godoy, das antigas, sem Vanderlei. Vanderlei, Elaine e Bruno, que prazer ver vocês. Puxa vida. Maria Cristina de Paula, que está com a gente no guiamento também. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Maria Silva, que falou, minha cidade, terra do caqui.
E o Marcos Costa Júnior está dizendo, eu vi alguns vídeos da Secretaria Estadual de Turismo que foram divulgados no Insta da Secretaria. Depois a Natália pode comentar também se ela viu. E o Marco está dizendo aqui, parabéns pelo prêmio e dedicação, Natália. E muita gente te aplaudindo aqui também, dizendo parabéns, mandando corações para você. E tem até uns desenhos de caqui, inclusive, lá da... Muito bom, hein? Já instigou, tá vendo? E aí a gente vai falar um pouco, né, dos cursos que já estão aí em divulgação, né? A gente tem o Guia de Turismo, então se você está aí super estimulado, estimulada ao guiamento, você já pode fazer a sua inscrição. A gente tem os cursos também Como Falar em Público, aliás, começando uma turma hoje e amanhã, todos com 30% de desconto, e você pode pagar em 12 vezes sem juros. Então você acessa o site www.sp.senac.br/Climacal e também os outros cursos todos da unidade, na área de bem-estar, na área de estética, na área de gastronomia, de eventos, de informática, ou seja, a pós-graduação, temos também menor aprendiz, né? Os jovens aprendizes, melhor dizendo, e a gente tem aí essa gama toda de diversidade dentro desse caminho do conhecimento, lá no Senac Aclimação. Então, muito bem-vindo com a gente. E lembrando que um curso vai complementando o outro também, né? O guia é um grande contador de histórias, mas também precisa falar bem em público, também precisa ser hospitaleiro, e assim vai, né? Também precisa atuar um pouco, não é, Vanderlei? Um pouco de performance, impostação de voz, um olhar mais direto, condução. Então, você se inscreva, vai completando a sua formação. E a gente estava falando aqui, a Natália muito bem disse, o Bruno também, junto com o Vanderlei, mas a gente tem como título esse guiamento virtual. A Natália e o Vanderlei falaram muito das visitas técnicas. A gente sabe que é um grande diferencial do Senac. Eu estou há 22 anos nesse curso, falo que sou a tia-avó desse curso, mas o grande diferencial é realmente as visitas às aulas externas, não é um grande diferencial, mas estamos neste momento de pandemia, né? E eu sou muito grata em trabalhar nessa instituição justamente pelo cuidado que a instituição vem tendo com todos os alunos e todos os funcionários, todos, sem exceção. Está aqui os meus colegas, está aqui no chat também um monte de colegas, professores, funcionários. E eu quero ouvir um pouco, então, dessa conversa agora entre o Bruno e a Natália, falando do guiamento virtual e do presencial. Como que a gente faz para não perder o sensorial que o Bruno trouxe, mas, ao mesmo tempo, ficar estimulado, como a Natália falou, mas ela muito bem disse também, às vezes estamos no local, mas não estamos vivenciando aquele local. Eu preciso também trazer essa criatividade mesmo estando lá, sem ir. Exato. Então, como que vocês aí podem trazer para a gente mais argumentos, mais situações para a gente ilustrar esse assunto? Muito bem, Nath, posso começar? A gente já segue num papo? Então tá bom. Gente, estou super feliz aqui com os comentários. Gente, é difícil fazer esse meio de campo, de olhar para a câmera, olhar os comentários, falar ao mesmo tempo, né? Eu estou acostumado também com sala de aula, então presencial. Então não muda muito, né? As profissões, todos estamos precisando nos adaptar. Eu queria só fazer aqui, gente, alguns levantamentos, que conforme a fala do Vande, da Natália, enfim, nos comentários de vocês, eu já fui desenhando novas questões aqui, tá? Então, por exemplo, o primeiro ponto, gente, quando a gente fala em turismo virtual, não é exatamente uma modalidade de turismo. É exatamente uma modalidade de turismo, não é um segmento de turismo. Qual seria a diferença entre um segmento de turismo e uma modalidade? Segmento é segmentar, é dividir, né? Então, eu tenho toda a minha oferta ou toda a minha demanda e eu divido em pequenas partes e cada uma dessas pequenas partes é um segmento. E aí, quando eu vou me desenvolvendo na profissão, eu escolho 1, 2 segmentos, enfim, e começo a atuar exclusivamente neste segmento, com todas as dores e as delícias que todos os segmentos têm. Quando a gente fala em turismo virtual, é uma modalidade de turismo. É um modo de consumir turismo que cabe em quaisquer segmentos. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. Eu posso consumir, por exemplo, eu posso praticar turismo rural em modelo remoto, eu posso praticar turismo cultural em modelo remoto, eu posso praticar turismo ecológico em modelo remoto. Então, o turismo virtual, gente, ele é uma modalidade.
O remoto virtual é uma modalidade que requer equipamentos específicos, uma narrativa específica, o próprio desenhar de um roteiro, incluindo aí alternativas que nos remetam ao sensorial, é diferente. A elaboração, o pensamento para uma vivência remota é diferente de uma vivência presencial. Então, tenham isso em mente, tá? Que turismo virtual é uma modalidade, não é exatamente um segmento. Eu posso adaptar o segmento que eu já venho trabalhando ao modelo remoto, como todo mundo tem feito, mas a gente precisa aí de alguns ajustes. Por quê? Essa é a minha segunda fala. Gente, nós não temos as respostas. Nós estamos todos, cada profissional está debruçado aí em cima da tua área, tentando buscar respostas, tentando buscar referências de outros cases de sucesso, ou até inferências, né? O que é inferir? Aconteceu com o meu vizinho, eu pego aquele modelo e trago para a minha realidade. Isso é inferência. Então, a gente tem feito isso, mas a gente ainda não tem as respostas, né? Estamos aí, ainda é muito recente, ainda é muito novo, né? Há menos de um ano nós vivíamos uma vida, e agora, em fevereiro de outro ano, gente, o carnaval foi cancelado. Não que eu seja muito fã de carnaval, mas isso implica para o Brasil um marco histórico, social, conceitual, econômico, né? Desde eu tenho quase 40 anos, e aí nos últimos 40 eu pulei carnaval, ou não, mas por opção, mas o carnaval existiu, faz parte da minha estrutura viver o carnaval. Então, momentos significativos estão sendo desenhados, né? E muito corretamente. Então, assim, sinceramente, nós não temos todas as respostas. Nós precisamos do grupo, precisamos do coletivo para ter essas respostas. Cada um com a sua prática, cada um com a sua expertise, cada um com as suas experiências. E aí a gente vai compondo uma equipe que talvez tenha respostas para o futuro, né? E falando em futuro, gente, é a minha última fala. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas em 2019, que por acaso foi o ano passado, nós atingimos níveis históricos de viagens a lazer. O mundo nunca viajou tanto a lazer como em 2019. E aí 2020, obviamente, vocês já sabem do cenário, então existe uma previsão, né, de um gap. O que é gap? É um espaço, um buraco para recuperação, para retomada, né, adaptação, inovação, estudos, para que o turismo volte a ter aqueles níveis históricos lá de trás, 2019. A previsão, gente, não sou eu que estou dizendo, mas mas é em 2024. Ainda estamos longe de 2024, mas não significa que até lá as viagens não vão acontecer. Quer dizer que em 2024, segundo a OMT, Organização Mundial do Turismo, em 2024 a gente vai recuperar e vai ultrapassar aquilo que aconteceu em 2019. Então, para quem está pensando, gente, em ingressar nessa área agora, talvez literalmente agora seja a hora, porque essa é uma formação, não é lenta, mas é uma formação exigente, como a Nath trouxe, né? A gente lida com o mundo, né? São muitos assuntos, são muitas variáveis, demanda tempo para a gente se formar, né, como profissionais do turismo ou da hospitalidade. Então, talvez essa seja a hora de inovar de verdade, né? Até lá a gente vai ter uma recuperação, mas o boom vai acontecer em 2024. Então, ainda há tempo para os visionários. É assim que eu tenho chamado os alunos, né, os interessados que querem estudar turismo. Eu toco, gente, na unidade, um curso chamado Design de Experiências Turísticas, que eu acho que cabe muito bem nesse cenário, né? Porque o designer de experiência, ele precisa contar com a ajuda do guia, mas o guia é um anfitrião, o guia é um ator dentro de toda essa experiência. Eu vi que algum aluno, me desculpa, eu não vou lembrar o nome, acho que é Diogo, que faz gastronomia ou fez. Gente, eu não sou cozinheiro, eu não sei cozinhar, mas nós sabemos que a experiência gastronômica, ela ativa todos os meus sentidos. Então, eu, como guia, posso ter uma parceria com um chefe, ou, enfim, alguém que manje dessa área, e juntos nós oferecemos uma experiência mais integral para o nosso visitante. Por isso que eu falei do trabalho em rede. Antes nós trabalhávamos isoladamente, porque nossos moldes eram tradicionais, mas o mundo não é mais o mesmo, né? A gente precisa aceitar isso de coração aberto. Então, a gente precisa, na minha humilde opinião, ter essa equipe multidisciplinar. Então, eu vejo agora a hospitalidade em toda a potência que ela pode ser. Eu não vi a hospitalidade tão potente como eu vejo agora. Talvez por forças da circunstância.
E outra coisa, amores, é assim, estamos esperando os protocolos, gente, estão todos já definidos pelo SENAC. As viagens técnicas, por exemplo, estão suspensas, porque as viagens em geral estão suspensas, né? Então a gente tem aí no gatilho, por exemplo, agora uma turma que só está esperando as viagens. Não é uma questão do SENAC, é uma questão global. Então, mais uma vez, é o turismo trabalhando em rede, né? É essa rede que precisa trabalhar. Afinal de contas, gente, o deslocamento é uma das funções, uma das características, perdão, essenciais do turismo. Mas, no mundo virtual também existe deslocamento. O deslocamento não pode ser só físico, senão a gente vai anular tudo que a gente aprendeu nesse ano de home office em geral, né? Esse ano de pandemia, enfim, o nome que queremos dar. Então, a gente não vai anular esses conhecimentos, a gente vai absorver e vai aplicar. E é aí que eu chamo a Nath agora. Nath, tudo bem aí? Podemos começar? Bora lá. Muito bem. Você quer que eu te faça uma pergunta pontual ou você quer falando conforme você vai lembrando? O que você achar melhor, o que você achar melhor. Eu acho que essa questão do turismo virtual, né, que a gente fala, eu acho que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, né? Porque às vezes você fala turismo virtual, as pessoas falam, você acha que eu vou parar para participar de um turismo virtual? Aí você fala, por que não? Porque você abriu a página aqui de alguma rede social. Aí tá rolando o feed, apareceu a foto de algum dos seus contatos em um ponto turístico maravilhoso. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Nossa, onde é esse lugar? Como será que faz para chegar lá? Sem dúvida. Aí você já começa a imaginar quais são as suas poses que você vai fazer ali em cima da montanha, na beira da piscina. Então, o turismo virtual nada mais é do que isso, né? Que a gente nós levamos vocês aí para conhecer os locais, mas não é para encerrar aí, né? Como o próprio Bruno falou, não é uma modalidade, né? Você não precisa ficar parado. Não é um segmento, não é um segmento. Desculpa, exato. Não é um segmento. Você está sendo convidado a conhecer, né? É um spoiler, vamos falar assim, é um spoiler do que aquela cidade te proporciona, né? Ô, Nath, na tua fala, então, eu já estou entendendo que hoje o profissional que vai trabalhar com turismo, eu vou chamar de hospitalidade, mas no nosso recorte é turismo, ele precisa minimamente ter uma presença online, ele precisa manjar minimamente de como usar as redes, enfim, esse é um conhecimento que antes não era obrigatório, mas agora se tornou? Eu acredito que sim, não só na hospitalidade, né, como a gente já disse anteriormente, mas em todas as áreas. Mas eu acho que o importante, né, de você ter essa vivência, né, na internet, em vídeos, é exatamente essa questão. Se eu não tivesse tido toda essa vivência, esse aprendizado com o próprio SENAC, talvez eu não teria saído tão bem neste concurso. Então, assim, lá atrás, no começo da pandemia, né, quando a gente começou aí nessa modalidade de home office, o que eu fiz? Eu falei, eu não estacionei, porque, como a gente já até falou em outras ocasiões, o guia de turismo não é um bico, ele é uma profissão. Ela deve ser vista como uma profissão. Então, eu gosto sempre de falar para o pessoal, quando eu começo as viagens, eu sempre falo a diferença do guia de turismo para o guia turístico, né? O que é o guia de turismo? Ele é uma pessoa, ele está ali para te acompanhar. E o guia turístico, ele te dá toda a rota que você pode traçar também. Mas, ao longo da viagem, e só ao longo da viagem, você vai perceber a importância do guia de turismo. Não dá para falar sobre, né? Tem que experimentar, né? Não, exatamente. É claro que existem pessoas que gostam de fazer viagens sozinhas, né? Mas até um limite, porque ela conhece São Paulo, ela tem um carro, ela pode viajar, pegar um avião, mas se ela quer ir em determinado local, por exemplo, diversos parques, né, na Chapadas, por exemplo, né? Sim. Parques, Petar, você só entra com um guia. Então, não existe essa questão de você ser totalmente responsável pela viagem. Em alguns lugares, você vai precisar da presença desse guia. E eu, como guia aqui de São Paulo, eu atuo bastante na cidade e aqui no estado também. O que eu acho muito importante eu contrato sempre um parceiro, que a gente falou de parceria, que vive na cidade. Isso é algo que a gente costuma fazer bastante viagem para Campos do Jordão,
E uma coisa é você entrar dentro de um ônibus e descer na cidade e ficar livre com o guia turístico. Olha, pessoal, se vocês precisarem, pode se localizar, porque, né, vocês conseguem, tá tudo exposto ali no guia e ponto final. Agora, quando você tem um guia conduzindo a sua viagem, ele está te orientando, ele está te auxiliando, e ele percebe questões, por exemplo, uma pessoa que está com mobilidade, com problema de se mobilizar, ele caça isso ali no ônibus, ele já vai oferecer um lugar melhor para a pessoa sentar. Se ele está vendo que tem uma pessoa com criança no ônibus, ele vai saber que ele não vai poder fazer uma parada daqui a 3 horas, porque criança, de repente... Ou seja, tem entrelinhas ali que só a presença física do guia de turismo é que consegue detectar, né? E quando você vai para uma cidade que um guia local, que nasceu lá, ou que vive lá, outra questão, né? É outra história. Então, eu como guia, eu procuro trabalhar sempre com os meus parceiros guias de turismo, que eu acho que agrega muito mais e não desvaloriza o meu trabalho como guia. De jeito nenhum. Ô, Nath, na hora de você montar um roteiro virtual, você leva em conta... O que você levou em conta? Porque eu imagino que o tempo... Imagino não, mas o tempo que a gente leva no presencial... A sensação, né, de tempo é diferente no mundo presencial do mundo virtual. Como é que você escolheu os atrativos? Como é que você deu esse processo de construção? É isso que eu queria saber. Então, foi bem desafiador. Mais uma vez eu uso essa palavra aqui, que a gente... Nossa, eu precisava fazer algo, né, que realmente a pessoa não caísse depois de 10 minutos, eu não quero mais... Naquele marasmo, né? Tipo, ai, que saco, né? Sim. Aí, o que eu achei legal, na minha opinião, e acho que deu super certo, né? Você fazer um misto de informações. Porque, como vocês mesmos citaram, existe o turismo virtual cultural, tem o ecológico, tem, né, o de gastronomia, e de várias questões. E, então, eu procurei falar um pouco sobre cada uma dessas questões. Então, nesse caso de Itatiba, comecei não falando da cidade, sim do Circuito das Frutas e o que é o Circuito das Frutas. E uma das curiosidades aqui, até para o pessoal saber, o Circuito das Frutas, ele começa lá atrás, e aí quando você começa a entender, aí você se pergunta, né? Você fala, como eu nunca percebi isso? Por quê, né? As cidades do interior, algumas cidades, elas sofrem uma influência muito grande de determinadas colônias, né? Tem a Olambra, que é a colônia holandesa, né? A própria cidade de São Roque, que tem muito italiano e muito português, né? Aí você começa a entender, aí você vai vindo lá de trás e fala, nossa, as coisas vão fazendo sentido, né? Então, o Circuito das Frutas começou assim, né? Antigamente, né? Lá, quando teve a abolição da escravidão, né? Veio aquela onda de imigrantes para fugir da guerra, né? Então, eles moravam nessas propriedades em troca de trabalho, em troca de serviço, e com a quebra da Bolsa de Nova York, o que aconteceu? Muitos barões perderam as propriedades. Então, quem é que tomou conta de tudo, né? Quem é que tinha um dinheirinho guardado, que estava criando a vida, que estava em busca de uma renovação? Eram os imigrantes. Então, às vezes a gente não sabe o porquê, né? Tem tanta característica. E o Circuito das Frutas começou assim, lá atrás, e, né, eles viram as propriedades como uma oportunidade de abrir para as pessoas visitarem. Vem aqui, eu tenho plantação de uva, eu tenho plantação de caqui. Já estamos vivendo aqui um guiamento virtual, eu estou sentindo, hein, gente? Que já temos aí uma guia que já está narrando, já está começando a experiência aqui. E Pois é, Bruno. E agora também temos aqui as pessoas já curtindo muito. Natália deve conhecer aqui o senhor Antônio Gregório Franco Júnior. Essa é minha garota, orgulho do meu pai. E eu achei muito bacana, né, ele mencionar, porque a gente que está há mais tempo nessa área, né, dando aula ou vendo, enfim, o Bruno que é do turismo, né, de formação, a gente sabe que antigamente, digamos assim, falava turismo, as pessoas falavam, você vai passear, isso é profissão, como assim? Vai estudar para quê isso aí? Vai estudar para quê? Você não vai... E ela que vem do direito, de repente mudar para turismo, né, e de repente a família tem um olhar bastante preconceituoso, né, uma pré-opinião, e ter o pai aqui, né, dizendo, puxa, que orgulho, né, que eu estou ouvindo a minha filha falar dessa profissão, falar do turismo.
E aí o Tiago Farma, ele completa. Senhor Antônio, você tem uma joia em casa, vai conquistar o planeta ainda, hein? Olha o guia da Terra, eu topo. Vou chorar aqui, hein? Olha lá. E o Marco Godoy está dizendo aqui que ele usa todas as competências dos meus guiamentos, que é aquilo que eu estava falando, né? Que uma área vai conversando com a outra e vai trazendo toda essa bagagem cultural para a ação do guia. A gente trabalha muito, acho que desde que eu entrei, né, neste curso, eu sempre, todos os professores, todas as equipes, a gente sempre vai estar na mesma tecla, né? O guia, ele é um educador, ele é um formador, né? A gente sempre fala, não é um apontador, ali tal, aqui tal, não. Ele realmente, a Natália traz aí a questão histórica, a questão cultural, a questão geográfica, então a questão artística, então realmente todo esse recheio, essa formação que não dá para ser um apontador, não é? Então, muito bacana. Agora, acho que não sei se... Me corrijam aí se é Sally ou Sally, mas ela fez o curso de designer com o Bruno e a Luli, muito bom. Excelentes professores e colegas, saudades. E a Lua tira, então, que é a Luli, né? A professora, ela completa que dentro desse olhar do designer de experiência, o guia e outros profissionais do turismo, além de anfitrionar, desenha a experiência, amplia a rede, significa o destino. Ou seja, né, que é o que a Maria Cristina, que atualmente está com a gente também no guiamento. Exato. Já com guiamento, sempre conhecemos algo maior do que ir sozinha, que não é o apontador, é o mediador, é a mediadora. Vai construindo. Existe experiência ali, né, Lana? Não é só contemplação pura e simples, né? Perfeito. E o Thiago já está aqui fazendo uma campanha para a Natália dar aula com a gente. Eu também apoio, estamos aí. Temos vários alunos que são colegas hoje de trabalho, muito bom. Muito bem, e aí falando dessa questão do virtual, do presencial e tudo mais, o Bruno já até falou, estamos já fazendo aqui neste momento. Quero ouvir do Vanderlei também, junto com a Natália, o que difere nesse momento, né? A sua voz, a sua performance. A gente até falou no bastidor, olhe para a câmera, não olhe para lá, olhe para cá, porque agora a câmera são as pessoas, né? A gente está falando aqui para quantas pessoas? 100 pessoas, 200 pessoas? Então, não dá mais para a gente também não se ambientar pensando na postura corporal, no olhar, na voz. Não, Vanderlei, você que é do teatro, que é dramaturgo, e aí a Natália que experimentou essa possibilidade, tragam aí para a gente essas proposições, essas possibilidades. Quer começar, Natália? Pode começar. Então, a comunicação é importante em todas as áreas, né, minha gente? Claro, a gente está no foco aqui falando do guia de turismo, mas tem alguma outra profissão que você não use a sua comunicação? Né? Não existe. Então, eu acho que aprimorar eternamente a comunicação é essencial para todos os seres humanos, né? Não só profissionalmente, mas socialmente, enfim, em todas as dimensões da nossa vida, né? A função do guia, o que é? Né? Guiar, conduzir, informar, tudo isso é técnica, né? E dá para aprimorar todas as técnicas, mas como a Nath falou ali, até marquei ali, como a Nath falou, às vezes a pessoa começa 10, 15 minutos ouvindo a gente, né, nesse tour virtual, nesse turismo virtual, mas vai lavar a louça, perde um pouco alguma coisa, porque não está atrativo o negócio. Então, a solução é juntar a técnica com esse encantamento que você precisa trazer para a sua comunicação, né? Você não vai só apontar o dedo e falar ali, aquele atrativo, você vai encantar a pessoa, você vai despertar uma nova percepção para esse turista, né? No caso do turismo, para esse hóspede, no caso da hotelaria, e para esse público, no caso do teatro, no caso da contação de história, você vai despertar uma nova percepção para ele, às vezes em cima de alguma coisa que ele já tinha, né? Já tinha alguma percepção sobre aquilo. Você vai encantar, você vai despertar uma nova maneira, desembaçar as lentes da percepção dessa pessoa que você está atingindo, afetando, né, com o seu trabalho. Nesse sentido, claro, você tem que preparar, você tem que se preparar, né? Eu acho a profissão de guia de turismo, assim como a nossa profissão de professor, é muito parecido com a profissão do ator, que eu também tenho essa profissão. Você tem que se preparar, você tem que
o ensaio, é o processo de preparação é tão importante quanto aquele momento que você está, né, fazendo guiamento, fazendo a sua peça de teatro na sua sala de aula. Pensa entrar na sala de aula sem ter nada, não é exatamente ensaiado, mas sem ter nada preparado, né? Pensa fazer um guiamento numa cidade presencial ou virtual sem conhecer aquela cidade. Impossível. Você tem um processo de preparação. E nesse processo, você vai pensar em tudo, né? A pasta do guia, a documentação, é o roteiro que eu vou pegar, o itinerário que eu vou fazer, e também a minha voz, minha caracterização, né? Como é que eu vou me apresentar para poder encantar. Tudo vai complementar esse encantamento, né? Não só a sua técnica, o seu conhecimento específico sobre aquele lugar, o seu jeito de falar também pode encantar e pode até, se não for o mais bacana, pode desviar a atenção dessa pessoa que está lá te ouvindo, né? Porque a comunicação é individual no sentido, eu estou aqui sozinho, pensando e expondo alguma coisa do meu jeito, mas ela serve para atingir outras pessoas, para atingir o coletivo, né? Então, ela não é realizada sozinha, ela é preparada sozinha, mas ela é realizada no coletivo, né? E no coletivo, né, com outras pessoas, e no meio que a gente estiver atuando. E agora, o meio é esse aqui, ó, que a gente está, é virtual, né? É virtual, não dá para você pôr a mão na parede aqui da catedral, você tem que falar da catedral de outra forma, não dá para você escrever na lousa aqui atrás, né? Ai, que saudade da lousa lá do Senac, mas não dá, não tem a lousa aqui na minha casa, eu vou ter que fazer, vou ter que me adaptar para continuar cumprindo a minha obrigação e, de preferência, cumprir a minha obrigação com um certo encantamento, né, de um jeito gostoso, de um jeito que seja realmente que atinja, né, que afete esse aluno para o aprendizado, para o desenvolvimento, né? E lembrando que também que não é só o turismo que está no modo virtual agora, né? Teatro acontece de modo virtual, tudo acontece de modo virtual. Como o Bruno já falou, isso não vai acabar. Acabou a pandemia, tomou vacina, pronto, fecha o computador, não vai acabar. A gente vai ter que se aproveitar dos pontos positivos disso, né, que a gente está vivenciando, porque, afinal de contas, o ser humano é isso, né? A gente vai aprender, chegou na beira do precipício, como o Bruno falou, aprendeu alguma coisa, aprendeu onde se agarrar e continua para frente, né? Eu acho que é o grande ponto, assim, dessa realidade. Eu não gosto disso, da nova realidade, dessa realidade que a gente está vivendo. Não é nova, né? Talvez seja nova em alguns momentos, mas é a realidade que a gente está vivendo. E sendo virtual ou não, o corpinho está lá, né? Nosso corpo está lá. Meu corpo está aqui, o seu corpo está aí, a gente tem que... É a matéria-prima. Por isso que, às vezes, eu questiono, será que é tão diferente? Claro, eu concordo com o Bruno quando ele fala, né, não é a mesma coisa, não é mesmo. Mas o que continua igual, que é a base desse novo jeito de fazer, é o meu corpo, né, que está aqui. Meu corpo pensando, meu corpo, minha mente, minha inteligência, meu intelectual, minhas emoções, ele está aqui, é ele que está executando o trabalho. A tecnologia acaba sendo um recurso, assim como eu lembro de algumas visitas que a gente fazia, que as pessoas levavam uma foto para mostrar, levavam uma poesia, uma música. São recursos que vão encantar. Aqui, essa tecnologia acaba sendo um recurso para dar a possibilidade do nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, nosso intelectual, continuar executando a nossa profissão, né? Cada uma a sua profissão. O corpo tem que estar vivo, tem que estar presente, tem que estar consciente e tem que pensar que a interação com o público vai continuar de qualquer jeito, né? Às vezes um pouco mais restrito, às vezes demora mais, né? Não está... Talvez alguém não consiga falar agora, nesse momento, o que está pensando, se está concordando ou não comigo, mas em algum momento essa interação pode acontecer. E aí eu fico curioso para saber como que a Nath preparou esse corpo para estar dentro desse meio aí, que é essa telinha do computador, para fazer
essa atividade, né? Eu sei das minhas dificuldades lá para fazer isso aqui virar a minha sala de aula, ou virar meu palco no teatro, né? E a Nath, quais foram as... Se é que eu posso fazer uma pergunta... A resposta está aí, ó. Elaine, Vanderlei, Bruno, Davi também. Foram vocês que prepararam. Eu só tive que ter coragem para ficar diante das câmeras, né? Porque a câmera ela é diferente de você estar com as pessoas, né? Mas foi tudo preparado graças aí ao Senac. E essa questão de comunicação é algo que eu levo para a vida, não só para o guiamento, né? Então, em diversos momentos que você precisa se posicionar na sua vida, aí você lembra do timbre, do seu posicionamento, até mesmo da vestimenta, como é que você precisa se posicionar, como é que você deve se posicionar. Então, eu lembro que lá atrás, quando a gente começou essas aulas, existiam detalhes que a gente não percebe, que é o vício de linguagem, né? Tá bom, ok, isso, sim. Então, às vezes a gente acaba repetindo muitas palavras e os professores estão sempre chamando a nossa atenção para o nosso bem. A questão de gestos também. Às vezes as pessoas ficavam nervosas, estavam falando e ficava assim, né? Então o professor já falou, você está demonstrando que você está nervoso, ó, o pezinho balançando, você está sentado e o pezinho está balançando. Então são detalhes que passa batido. E quando a gente tem essas aulas, a gente começa a observar as pessoas. E aí a gente sabe se a pessoa que está com a gente está tranquila, como é que a gente tem que, né, reagir com essa pessoa, como é que a gente vai ter que conduzir a situação, porque às vezes o guia ele tem que estar preparado para tudo. Então você está numa situação onde a pessoa ela programou o ano inteiro dela para viajar, e aí chega um momento que entra a pandemia e você precisa avisar essa pessoa que a viagem não vai acontecer. Como é que você vai fazer isso? Então, aí onde entra aí o poder da comunicação, da mediação, né, de você tranquilizar a pessoa. E até mesmo finalizando a questão do turismo virtual, eu acho que é algo que realmente pode ter vindo sim para ficar, até mesmo na questão de escolha. Então, às vezes você está em dúvida em conhecer um lugar ou outro, e se você tem um guiamento virtual, você pode tirar não, eu vou visitar esse primeiro, a minha necessidade é essa primeiro. E o que eu procuro fazer é sempre vídeos de 2 a 3 minutos, fazendo uma chamada, e aí eu faço vídeos mais longos, aí para a pessoa se sentir, né? Eu falo, não, eu gostei dessa história. Como a gente falou do Circuito das Frutas, eu comecei a falar um pouquinho para vocês, então fica aí o convite a todos vocês, né? Quem quiser pode falar comigo, eu conto todo o circuito para vocês, né? Falo sobre as cidades. Então, é mais ou menos isso que a gente procura fazer, despertar a curiosidade e a vontade e deixar aí para a pessoa escolher aí qual dos destinos ela vai querer visitar naquele momento. Muito bom, Natália, incrível, nossa, excelentes colocações, o pessoal está comentando muito aqui. Quero destacar uma fala da Lua Tíbia, que ela está dizendo, comunicar é igual, informação mais ação. Então, nesse período pandêmico, utilizar o turismo virtual como um teaser, né? Informação, retenção mesmo do turista, para a futura ação, para a ação física. Então, também potencializar esses trabalhos. Claro, como você também acabou de falar, né? Você já vai ariando ali essas informações. E a Maria Cristina, ela está rindo muito aqui, ela colocou viste, né? Porque a gente falou muito dessas questões de repetição. Eu estou lembrando aqui, lembranças de nossas aulas. Bom, minha gente, muito bacana, não é? Esse bate-papo, ó, passa assim, porque é muito bom. A gente espera que vocês estejam bastante estimulados, a gente espera realmente que todos esses cuidados, todos os protocolos, eles sejam realmente acompanhados e respeitados, né? Em primeira mão, a saúde de todos nós, e sempre tudo muito recomendado, e seguindo aí a cartilha da OMS, todos os órgãos responsáveis, isso é muito importante. E como a Natália trouxe para a gente, eu também faço isso com os livros, né? 2 minutos ali, provoco ali, o que se trata esse livro, né? O que se trata esse lugar, o que tem lá para eu olhar, para eu conhecer. Então, muito boa ideia, parabéns. E eu quero agora as considerações finais, nesses momentos, nesses minutos finais. Vou começar aqui pelo Bruno, a gente começou por ele, então vou seguir aqui o ciclo, suas considerações, Bruno. Tá bom. Bom, gente, muito grato pelo convite, pela organização, pela presença, né? O professor se faz na presença do aluno, dos interessados, então eu super agradeço aos colegas, a Natália. Mas, gente, eu acho que a consideração final é não resistência, né? Eu acho que a gente
essa é uma lição que eu não tiro do turismo, eu tiro da filosofia, talvez, mas não resistir, né? Não resistir, porque resistir é se apegar, né, às coisas, né? Ou seja, eu gostaria que fosse de um jeito, mas as coisas são de outro. E apego, gente, é sinônimo de sofrimento, né? A gente se apegar a ideias, a sentimentos, a sensações, a mundos passados, né? A cenários passados. Então, eu acho que o que eu tento levar e tento aplicar é a não resistência e a aceitação. Muito embora eu não concorde, muito embora eu não aceite muita coisa, isso só é a minha opinião. E quem sou eu para opinar no curso, né, das coisas? Então, eu acho que essa não resistência é o que vai nos fazer caminhar. Muito grato mais uma vez. Muito bem, Vanderlei. Minhas considerações são parecidas com a do Bruno, eu acho. Assim, desenvolver a tranquilidade para aprender e reaprender sempre, mesmo com as mudanças que são impostas para a gente, né? A gente não está esperando, de repente vem o negócio. E não deixar que essas imposições das circunstâncias diminuam o afeto que a gente tem pelos outros e nem por a gente mesmo, né? Não deixar não focar na chatice que é ficar isolado, mas pensar que assim, os encontros continuam, como diz o Spinoza lá, né? A vida é feita de encontros, né? Bons encontros ou maus encontros. Então, mesmo nesse modo virtual, o que a gente está fazendo para que seja sempre bons encontros, né? Eu acho que essa que não é a dica, mas é a minha consideração, é esse o exercício que eu tento fazer, né? Fazer sempre virar bons encontros, em qualquer meio que eu esteja atuando. E muito obrigado pela presença de todos. Muito bem, a gente que agradece a sua presença, esse reencontro foi muito bacana. E Natália Franco, e você, diga para nós, e quero que você ressalte, né, o nome desse, um edital do prêmio, como que as pessoas podem acompanhar, saber mais. O prêmio foi organizado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Eu tomei conhecimento pelas redes sociais, né? Embora eu seja cadastrada, receba e-mail, é importante que todos vocês, né, que têm interesse, que já são guia de turismo ou que estão para se formar, né, porque falta só as viagens técnicas, seguir nas redes sociais. Hoje, as redes sociais é um grande meio de comunicação aí que a gente tem com o pessoal. O tema, na verdade, dessa premiação foi roteiros virtuais. Então, ele é realmente focado aí no roteiro virtual. A intenção dele é fazer a divulgação de cidades aqui em São Paulo, porque como a gente vai voltar logo, logo, né? Espero que não muito distante, começar a ajudar aqui ao nosso redor, né? Quem está próximo de nós, vamos fortalecer o turismo da cidade, o turismo do estado, Brasil, e depois vamos, né? Aí o céu é o limite. Então, a intenção da Secretaria de Turismo foi essa, de você valorizar o seu estado, foi uma forma de manter os guias ativos também, né? Passar todo esse conhecimento para as pessoas, até conhecer o trabalho de guia de turismo, que muitas pessoas não conhecem, né? O nosso trabalho, e valorizar, né? Esse profissional aí que é tão importante. Eu fico feliz porque existem pessoas que viajam comigo e já trabalhei em algumas agências que aí tinha algumas exigências, né? Não, é a Natália que vai guiar, então a gente fica super lisonjeada. Quando a gente começa a ter esses resultados é porque a gente sabe que está dando certo, né? Não é em vão. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa aí com todas essas notas máximas, porque tudo que a gente faz para ganhar, né? A gente não quer ficar em segundo, terceiro lugar. Mas como foi um trabalho muito, muito delicado, assim, né, nessa questão de foram 20 minutos de vídeo, de você manter essas pessoas, tiveram outros vídeos de outras cidades, então eu já deixo aí o convite para vocês acessarem o YouTube da Secretaria de Turismo e conhecerem. Eu vi todos os vídeos, fiz amizade com os outros guias que eu não conhecia também, então foi uma maneira da gente fazer aí formar um grupo, né, e um dos guias, inclusive, ele é de cicloturismo, né, então ele percorre aí de bike aí o estado todo, então para mim foi algo super, né, mais desafiador do que eu faço, porque nem de bicicleta eu sei andar, né, então eu falei, olha só.
Então, é bem legal, eu acho que para você que está se formando, né, pegar esse período que está em casa, que não pode acontecer as viagens ainda, né, tá esperando aí toda essa regularização, estudar nunca é demais. O que eu posso dizer também é, se parar, liga o celular, liga a câmera do celular e grava para você mesmo. Porque foi só assim que eu consegui ter um desenvolvimento diante da câmera também, porque é diferente de você estar em público. Então, quando começou a pandemia, eu consegui aí, né? Falei, não, vou fazer, criei um canal no YouTube, vou conversar um pouco com o pessoal. E se eu pego o primeiro vídeo que eu fiz e o último vídeo que eu coloquei, você vê a diferença gritante do quê? Postura, comunicação, voz, tudo. Porque você fica com vergonha, não tem jeito, né? Você, em diversos momentos, um vídeo de 20 minutos, para eu poder publicar, pode ter certeza que eu gravei no mínimo 50 minutos, né? E grava, para e volta. Então, é algo que faça, não espere, porque se eu não tivesse tido todo esse desenvolvimento, o apoio da minha família, o apoio do meu marido também, que sempre compra as coisinhas, ele compra as luzes, né? Porque às vezes ele vê que eu quero desistir, então é muito importante nessa hora você ter quem incentive você, né? Então, ele acaba comprando, ele fala, não, vamos lá, vamos equipar, vai que você consegue. E fui, então, eu comecei a fazer esses vídeos em fevereiro, né, para o canal do YouTube. A oportunidade de participar do concurso foi em outubro, então eu posso falar para vocês que eu já estava calejada de fazer vídeo. Então eu falei, não, me sinto segura para mandar esse vídeo aí para a Secretaria de Turismo, mas por quê? Saímos da zona de conforto, isso é extremamente importante, pessoal. Grave para você mesmo, coloque o celular ali na frente, quantas vezes for preciso, edite, mande para as pessoas que você conhece. Na hora que você se sentir seguro, faça, vai e pode ter certeza. Críticas virão, elogios virão, é só você saber lidar com tudo, procurar usar tudo a seu favor, né? Tanto as críticas construtivas como as destrutivas, que infelizmente hoje em dia a gente não fica isento de críticas destrutivas. Então, é você saber usar tudo aquilo a seu favor e trabalhar aí. Então, desde das oportunidades, das pequenas oportunidades, não precisa ter um celular de última geração, não precisa ter um computador de última geração. É só você ter força de vontade, né? E procurar estudar sempre. Aí, o Senac, eu sou suspeitíssima, o Senac é uma instituição maravilhosa. Eu acho que o Senac, para mim, eu demorei a fazer uma faculdade. Eu demorei, porque eu achei que o curso de guia técnico, para mim, foi extremamente completo. Me mantive muito bem, me mantenho muito bem com o curso técnico, mas chega aquele momento que a gente, né, fala, não, vamos em busca da graduação, de uma pós-graduação, mas estudar sempre, que para mim, estudar nunca sai de moda. Então, eu deixo o convite aí a todos vocês, né, acessarem as redes sociais, podem me seguir lá no Instagram, aqui no Facebook também, vou responder para todo mundo que está mandando no chat. Eu também sou nova aí nessa questão de live, estou tentando me situar. Então, quando acabar o vídeo, eu vou responder todo mundo. Agradeço a todos pela companhia, pela participação, e é sempre um prazer, mesmo que remotamente, o prazer é o mesmo. Espero ver todos vocês em breve. Muito bom, Natália, a gente que te agradece imensamente. E eu aproveito aqui para lembrar vocês, então, que a próxima turma prevista para o curso técnico em guia de turismo, 15 de março, minha gente, 15/3, próxima turma prevista 15/3. Lembrando que temos aí 30% de desconto e parcelamento em 12 vezes. Então, anotem aí, ó, www.sp.senac.br/aclimacal. E a gente também tem outros títulos que podem começar remotamente, assim como o guia de turismo. Vai começar remoto, lembrando que remoto, como está acontecendo agora, hein, minha gente? Não é EAD, online, as pessoas confundem um pouco. É assim, no horário da aula, o professor está ali 100% com você, então remotamente. Então, a gente tem começando remotamente o guia de turismo e temos outros cursos que vão começar 100% remoto também, que é o designer de experiências turísticas, agente de viagem, inclusive oficina de teatro também. A gente tem essa possibilidade de começar remotamente 100%, assim como falar em público, contador de histórias. Então, procurem lá no www.sp.senac.br
produtorcultural.br/Aclimacal, para que você veja qual o curso que pode aprimorar ainda mais a sua carreira, como bem disse aqui a Natália para a gente. Quero mais uma vez agradecer imensamente todos vocês que estiveram e todas vocês que estiveram aqui com a gente, que participaram, deixaram os seus recados, deixaram as suas considerações, nossos colegas professores, ex-alunos, alunos, amigos da Natália, família, que é muito importante, né? Sim, estar no... super. Um acreditando no outro, dando esse apoio total. Agradecer também a nossa gerência, Rosana Martins, nossa coordenadora, Daniela Mendes, agradecendo a Emilson Laurindo, que esteve na técnica com a gente aqui, fazendo edição de imagens, e a Ana Paula, que tem que nos acompanhar em línguas de sinais, né? Que não é fácil, vai. A gente fala muito rápido, né? Somos ansiosos, cheios de experiências, queremos falar. E a Ana Paula vai ali interpretando lindamente para a gente. Nosso muitíssimo obrigado. E mais uma vez, imensamente a todos vocês que estão aqui. E a gente tem certeza que vocês irão reverberar muita educação, muita formação, com muito cuidado, com muito acolhimento, não é? Com muita solidariedade, além de tudo, apesar de tudo, que a profissão também exige, com muito conhecimento e discernimento. Gente, fiquem muito bem, mais uma vez, gente, muito obrigada, realmente foi uma roda de conversa incrível, as pessoas estão todas aqui agradecendo muito. A Natália já colocou o canal, né? A gente já colocou aqui o canal da Natália no YouTube, mas também só colocar lá no Google, né? Também já está disponível lá na busca, e todos nós também a gente vai conversando pelas redes sociais. Feito, minha gente, mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço, um excelente dia para todos vocês. Vamos dar tchau, que o Nilson falou para a gente dar um tchau. Né? Gente, um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Beijos. Tchau, obrigada, pessoal.